Olá, pessoal! Vamos estudar juntos a lição bíblica da ciência cristã? O tema desta semana é a alma. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar essa lição e acompanhar esse estudo com a gente. A leitura alternada é de Salmos, o Salmo 139. É um salmo que eu gosto muito. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, Deus nos conhece intimamente, sabe exatamente quem nós somos, porque Ele que nos criou. Sabes quando me assento e quando me levanto. Então, Ele sabe quando a gente vai se deitar, quando a gente se levanta. Isso é vamos dizer assim, é um modo de dizer, né? Não acredito que Deus esteja atento para cada um dos seus 8 bilhões de filhos, ou mais se for incluir as pessoas que vieram antes de nós. Tá falando, esse aqui está se deitando. É um modo de dizer que nós estamos inseparáveis de Deus. Então, nós estamos refletindo a Deus a todo momento, estamos com Deus a todo momento, quando a gente vai dormir, quando a gente se levanta. E Deus sabe tudo, Deus nunca esquece de nós, nunca está longe de nós. Então, esse salmo diz em linguagem poética toda essa proximidade, né, essa intimidade entre Deus e o homem. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ele penetra por quê? Porque Ele dá os pensamentos dele para a gente. Os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Se nós estamos em sintonia com Ele, vamos pensar o que Deus pensa, saber o que Deus sabe. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu posso ficar longe de Deus, me ausentar de Deus? Se Deus é onipresente, não existe a possibilidade de nós nos ausentarmos da onipresença. Então, para onde me ausentarei do teu Espírito? É uma pergunta retórica, né? Para onde fugirei da tua face? Como que eu posso fugir de Deus? É impossível, porque Deus é amor e Deus é onipresença, Deus é Espírito, está em todo lugar, né? E não há nenhuma necessidade de fugir de Deus, porque Deus é o amor, né? E daí, tem um trecho que não está aqui na lição, mas fala assim, se subo aos céus, lá estás. Num sentido figurado, se eu estou muito feliz, como se eu estivesse no céu, eu estou com Deus. Se eu faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, se eu estou deprimido ao máximo, triste, depressivo, Deus está comigo, nada pode me separar de Deus. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então Deus nos formou de modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso. A criação de Deus é absolutamente perfeita e bela. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, meu senso espiritual, o sabe muito bem. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então Deus, através de uma lição bíblica da Bíblia, do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, que é o livro-texto da ciência cristã, Ele nos dá luz e verdade, para que nos guiem e nos levem a esse santo monte, que também é um sentido figurado, essa elevação do nosso pensamento acima do erro, a elevação para a verdade absoluta, a verdade espiritual. Então irei ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria.
Então, o tema da lição é a alma, é um dos sinônimos de Deus, e é da alma que vem a alegria, né? A alma, em latim, é anima, ânimo, alegria. A fonte da nossa alegria é Deus, não é uma situação, não é uma pessoa. Né? Então, aqui, Deus que é a minha grande alegria. Então, se a nossa grande alegria é Deus, ela é permanente, porque Deus é permanente. Nossa grande alegria não depende de uma situação, nem de uma pessoa para se concretizar. Né? Depende somente de Deus. E Deus é totalmente dependente. Né? Podemos confiar, depender de Deus, porque Ele está sempre aqui conosco. Né? Se Ele é a nossa grande alegria nunca vai escapar de nós. Né? Por que estás abatida, ó minha alma? E aqui a palavra alma, para mim, simboliza senso material. Né? Pode ser ou senso espiritual, dependendo do contexto, ou senso material. Por que aqui eu estou achando que é senso material? Porque para estar abatido, esse senso tem que estar percebendo a materialidade. Então, quando você só olha para a materialidade, que mostra tanta desarmonia, a gente fica abatido. Né? Por que estás abatido ao meu senso material? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então a resposta, por que você está abatida? Porque você está acreditando no falso testemunho dos sentidos materiais. Você só está percebendo o mundo pelo senso material, daí você fica abatido. Vamos aqui para a seção 1, em Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Então podemos, aqui tem pessoas que veem isso como uma profecia a respeito de Cristo, Cristo Jesus, ou somente o Cristo, né, o Salvador. Mas, para mim, serve para todos nós, né? Tudo que serve para Cristo o Cristo é a nossa natureza divina. Né? Então, a nossa identidade espiritual, todos esses trechos se referem a nós, a nossa verdadeira identidade espiritual, que é o Cristo. Então, Deus está falando para nós. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. Deus nos sustém e nós somos servos de Deus no sentido de que trabalhamos para Deus. O meu escolhido em quem minha alma se compraz. Né? Então Deus se alegra, se compraz com cada um de nós. Né? E Deus põe sobre nós o seu Espírito, a sua sabedoria, a sua inspiração, a sua força. No Salmo 103, versículo 1 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ontem uma pessoa no nosso estudo bíblico comentou assim, ficou focada nesse bendize. O que significa bendizer? É falar bem. E é o contrário de maldizer, de falar mal. Né? Então, bendize, ó meu senso espiritual, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, a sua santa natureza. E é importante realmente a gente bendizer a Deus. O falar bem de Deus, seja em nosso coração, seja verbalmente, falando em voz alta. E eu lembrei que já teve momentos na minha vida em que eu maldisse a Deus. De certa forma, acreditei que Deus estava me abandonando ou não me ajudando em certas situações. Né? E eu lembro especificamente uma vez que eu queria encontrar uma namorada e ficava tentando sair, tentava conhecer meninas o tempo todo e nada dava certo.
quando parecia que eu encontrei alguém legal, a pessoa não estava mais nem aí. Por um momento me dava atenção, depois não estava nem aí para mim, não respondia mais ligação e tudo. Eu parecia que tinha uma conspiração, né, contra mim. E por um momento eu achei que Deus não queria que eu tivesse uma namorada, queria que eu fosse solteiro, somente vivesse para Ele. E maldisse a Deus de certa forma no meu coração, falar, Deus está contra mim. E é um falso conceito de Deus que eu tive temporariamente. É porque Deus é amor, Ele não pode estar contra nós, Ele só está a nosso favor. Né? Assim como um pai ou uma mãe jamais estaria contra o filho, ele quer o melhor do filho, para o filho. Então, às vezes a gente pode ter um senso errôneo sobre quem é Deus. E às vezes se basear nos sentidos materiais que nos mostram adversidades e achar que essas adversidades vieram de Deus ou foram aprovadas por Deus. Enquanto é o contrário. As adversidades vêm do mundo e Deus nos dá a força, a coragem, as qualidades divinas para vencer as adversidades. Em Isaías 61, 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, meu senso espiritual se alegra em Deus. Como eu já... A lição vai... Praticamente todas as sessões vai ter algum trecho falando de alegria. É que me alegra em Deus. Se a gente realmente se alegrasse em Deus, a gente estaria sempre alegre, porque Deus está sempre conosco. Por que a gente fica triste às vezes? Porque a gente está focado nas adversidades dos sentidos materiais, no falso testemunho dos sentidos materiais. Isso que nos deixa triste. Se o nosso foco está sempre em Deus, a gente vai estar sempre alegre. A minha alma se alegra no meu Deus. Porque como a terra produz os seus renovos. E aqui é também uma imagem que a Bíblia está nos mostrando. Quando a gente planta algo na terra, aquilo vai brotar calmamente, não há pressa, mas é inevitável, na maioria das vezes, aquela semente vai brotar e vai crescer e vai florescer. Então, e daí ela está usando isso como um símbolo da justiça divina. Então vamos ler. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isso para mim é importante porque eu leio os jornais e tem algumas nações que a injustiça parece estar reinando. As 3 mais chocantes para mim no momento, ou 4 até, seria a Ucrânia, que está enfrentando uma guerra injusta, como sempre, toda guerra é injusta. A Sudão, que está também numa guerra civil, onde há reportagem de muita crueldade. Gaza, que também está sofrendo ataques constantes de Israel, de diversas maneiras. Milhões de cidadãos e crianças, famílias inocentes estão sofrendo há 2 anos. Então isso é injustiça, isso não é justiça. Assim também em outros países, como outro caso extremo é o Haiti, que também está sem governo há alguns anos. E as gangues estão tomando ali o país e causando muita confusão, muita tristeza. Então são países onde a alegação dos sentidos materiais é que há completa injustiça. A gente lê esse trecho assim, como que Deus está falando que vai fazer brotar a justiça? Se a gente está vendo tanta injustiça. É justamente para a gente ter fé em Deus. Assim como quem planta um jardim
Ele tem fé que aquilo que ele plantou vai florescer, né? A seu tempo. Nós precisamos ter fé que o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, não só algumas nações, onde há muito mais evidência de justiça, como as nações desenvolvidas, né? Há evidências de um governo mais justo, mais equilibrado, né? Onde todos estão vivendo num equilíbrio maior, né? Mas o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações, inclusive a nossa, né? Que também há muitas alegações de injustiça no nosso país, no Brasil, né? Aqui no livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, diz assim, na página 120, a alma imutável e eterna é o Espírito, é Deus, né? O homem coexiste com a alma, Deus se a reflete, pois o homem é a imagem de Deus. Então, é importante saber que Deus é a alma não é algo individual, né? Uma alminha nossa, que quando esse corpo, ela está presa nesse corpo, quando o corpo morrer, essa alma vai sair. Não, a alma é Deus, é o Espírito, e nós coexistimos com a alma, é uma alma para todos nós, um Deus para todos nós, é a alma de todos, todos nós compartilhamos a mesma alma infinita, que é Deus, e nós coexistimos com a alma e a refletimos, pois nós, cada um de nós é a imagem de Deus. Na página 477 diz assim, a alma é a substância, a vida e a inteligência do homem, a qual é individualizada, mas não na matéria. Então, olha quanta coisa está dizendo isso, né? Podemos substituir homem por eu, né? Cada um de nós, a gente pode orar por nós mesmos, sempre trocando a palavra homem por eu, lê em primeira pessoa. A alma é a minha substância, a minha vida e a minha inteligência, a qual é individualizada, mas não na matéria. Então, a minha individualidade não está na matéria, ela é 100% espiritual. Eu sou individual. Cada um de nós é uma ideia única e individual de Deus, né? Deus não cria pessoas em massa, assim, né? Como se fosse latinhas de sardinha todas iguais. Não. Cada criação de Deus é absolutamente única. E um símbolo disso é a nossa impressão digital, que é única. Várias coisas de cada indivíduo. Parece que a pupila, né, tem os leitores de pupila. Cada um tem um olho único, tem uma impressão digital única. Isso é um símbolo da nossa individualidade espiritual, né? Espiritualmente somos únicos, né? Apesar de todos refletirmos o mesmo Deus, a mesma fonte infinita das nossas qualidades, cada um reflete a Deus de uma maneira absolutamente individual e única, né? E a alma é a minha substância não é matéria. No inglês também a palavra substância tem a conotação de patrimônio. Então, a alma é o meu patrimônio. Não é o quanto eu tenho no banco. Não é minhas posses materiais não são o meu patrimônio. A alma é o meu patrimônio, né? É a minha vida e a minha inteligência. A página 482. Pode-se sempre encontrar o modo apropriado de usar a palavra alma, substituindo-a pela palavra Deus, quando é necessário o significado divino. Em outros casos, emprega a palavra senso e terá a significância científica. Então, o senso pode ser, como eu mencionei já antes, senso material, de acordo com o contexto, ou senso espiritual. Na página 140, lemos, ninguém pode verdadeiramente afirmar que Deus seja um ser corpóreo.
E aqui ontem esse trecho me encucava, né, o resto desse trecho, e eu comentando ontem no nosso estudo em conjunto na igreja, né, a minha mãe comentou que existem pessoas que acham que Deus é um ser corpóreo. Para mim isso era fora de cogitação, né? Temos tanta compreensão de que Deus é o Espírito, e para mim eu jamais podia aceitar que alguém acreditasse que Deus seja um ser corpóreo, né? Mas como muita gente, não só na religião cristã, mas em outras religiões, né? Budismo, hinduísmo, não tem muita dificuldade de conceber o Espírito, e querem sempre pôr uma forma material, né? Então os budistas fazem estátua de Buda, e hinduístas têm um monte de deuses ali com estátuas próprias, né? Com representações físicas próprias. E tem pessoas que acreditam que Jesus é Deus, ou seja, pensam em Deus, pensam num Jesus corpóreo, talvez. E também tem religiões cristãs que pegam ao pé da letra a Bíblia, parece, e acham que quando fala assim, o braço do Senhor está estendido, eles acham que é uma indicação de que Deus tem um braço material, né? Enquanto é uma metáfora, né? De que o poder de Deus está estendido a nosso favor. Então, eu, para minha surpresa, descobri ontem que tem pessoas que acham que Deus é um ser corpóreo, né? E aqui a ciência está contradizendo essa crença, né? Ninguém pode verdadeiramente afirmar que Deus seja um ser corpóreo. Não é materialmente, mas espiritualmente que nós o conhecemos, como a mente divina, como a vida, a verdade, o amor. Obedeceremos e adoraremos na proporção em que entendermos a natureza divina e o amarmos com compreensão, sem mais contender quanto à corporalidade, mas sim regozijando-nos na abundância de nosso Deus. Aqui é o original, essa final aqui do trecho está diferente no original, né? Justamente como eu li. Não fala corporalidade de nosso Deus, fala corporalidade, vírgula, né? Sem, não mais guerrear, né? A palavra que ela usa é warring, né? Guerreando, sem mais guerrear quanto à corporalidade, vírgula. E sim regozijando-nos na afluência de nosso Deus, na riqueza de nosso Deus, na abundância de nosso Deus. Então, a palavra corporalidade, pelo contexto da frase, pode muito bem se referir à corporalidade de Deus. Mas também, como elas têm uma vírgula depois, né, não mais guerreando quanto à corporalidade. Eu pensei em outras possibilidades, né? As pessoas guerreiam pela corporalidade ou pela materialidade, né? De certa forma, né? A guerra da Ucrânia, o presidente, o ditador da Rússia quer um pedaço das terras da Ucrânia, ou seja, ele está guerreando por causa de matéria, né? Às vezes a pessoa também está em guerra com o próprio corpo, né? Ou não consegue dominar o corpo, né? Seja por causa de um vício, ou até pela gula, ou por estar com raiva, porque o corpo está muito gordo, talvez, né? Então, às vezes eu vejo umas pessoas na academia que estão com raiva ali, né? A impressão de que elas estão guerreando contra o próprio corpo, em vez de simplesmente exercendo o domínio que Deus nos deu sobre o corpo. Então eu pensei nessas outras possibilidades, né? De guerrear por causa da corporalidade, né? E é um sentido que no original, por ter uma vírgula ali, e fala, esse de nosso Deus está no final, é a abundância de nosso Deus, ou dá para entender outras coisas interessantes, né?
A religião, então, será do coração e não da cabeça. Então, tem pessoas que talvez a religião seja mais da cabeça, né? Muitos estudantes de ciência cristã pegam a ciência cristã mais intelectualmente, acham um exercício intelectual bacana, ficar tentando entender a ciência cristã. Mas não dá, ao meu ver, não dá para entender plenamente sem o coração, né? Sem o senso espiritual, né? A religião, para mim, a religião dos profetas na Bíblia e de Jesus e dos apóstolos era mais do coração do que da cabeça, né? Eles tinham o espírito da verdade, né? Eles não tinham a letra, a maioria das vezes. Não se apegavam tanto à letra e mais ao espírito, né? Que para mim simboliza o coração. A religião é mais do coração do que da cabeça. Aí é para se pensar mesmo, né? Vamos aqui para a seção 2. Aqui no marcador 8, em Hebreus 11, versículos 1 ao 13. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em inglês, a palavra certeza está substância, né? Ora, a fé é a substância das coisas que se esperam. Então, por exemplo, quando eu escrevo, eu tenho alguns livros infantis escritos e publicados. Agora, a fé é a substância desses livros, né? Quem está pegando um livro material, parece que é um objeto material. Mas antes de ser um objeto material, era só uma ideia, né, que Deus me deu, juntada com a fé de que eu conseguiria contratar um ilustrador, fazer tudo o que necessário para que esse livro venha a existir, né? Então, a minha fé de que eu conseguiria fazer esse livro era a substância desse livro, né? A certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é um exemplo, né? Em relação à nossa saúde, por exemplo, às vezes o corpo está gritando doença, desconforto, desarmonia. E nós, por compreendermos a ciência cristã, temos fé. Não só uma fé cega, uma fé atrelada à compreensão espiritual de que Deus nos deu a saúde, harmonia, paz, domínio. E quando os sentidos gritam o contrário, a nossa fé é mais forte. Fala, não, os sentidos materiais estão mentindo, eu sou saudável porque Deus me fez saudável. Então, a substância da minha saúde é a minha fé, né? É a certeza de que eu sou saudável porque Deus me fez saudável. É a certeza de que eu sou a imagem e semelhança da vida, que inclui toda a saúde, toda a harmonia, toda a ordem, todo o equilíbrio, toda a beleza. Então, essa fé na saúde é a substância da saúde. Assim como a fé no suprimento infalível de Deus é a substância desse suprimento. Então, já li muitos testemunhos de pessoas que, para os sentidos materiais, não tinham nada, né? Mas tinham essa fé no suprimento infalível de Deus. E essa fé era a substância desse suprimento. E o suprimento aparecia de maneiras inesperadas, de uma forma humana, né? Mas a substância desse suprimento era a fé, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, né? Então, essa compreensão de que Deus é a fonte de todo o bem faz com que
apareçam coisas visivelmente, mas porque já estavam plenamente substanciais na nossa consciência, né? Provérbios 3, versículo 9 e 21. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Que muitas pessoas pegam esse trecho literalmente, né? Eu vou honrar a Deus dando uma parte do que eu ganhei para a igreja, né? Ou para uma organização social, uma caridade, alguma ONG que faz o bem, né? Isso é uma forma de honrar a Deus e está certo, mas também podemos ver mais além do básico aqui, né? Honra o Senhor com os teus bens. Então, com cada coisa que a gente faz, a gente está honrando a Deus. Cada trabalho que a gente faz, a gente está honrando a Deus. A gente cuidar bem do nosso patrimônio é honrar a Deus, né? Então, se eu recebo um dinheiro, eu vou usar a sabedoria divina para cuidar bem desse dinheiro, para gastar bem o dinheiro. Isso, de certa forma, é honrar a Deus, porque se Deus me deu aquele suprimento, uma forma de honrá-lo é cuidar bem, né? Saber, né? Não ser apressado em gastar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em administrar o dinheiro, né? Ou tem uma tentação muito grande de gastar, né, com coisas supérfluas. Isso é uma forma de desonrar a Deus, né, de certa forma. E honrar muito a matéria. Eu quero ter matéria, quero ter matéria, quero ter matéria, né? Enquanto às vezes ter muita matéria não vai te fazer mais feliz, né? Então, uma forma de honrar a Deus é ter a sabedoria e o discernimento para utilizar bem os recursos que Ele nos dá, né? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então, um dos recursos que Deus nos deu é a sabedoria. E a gente tem que guardar no coração a sabedoria, né? Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então, aqui eu achei interessante. Eu, por exemplo, não uso nenhum adorno, né? Ou seja, eu não uso colar, brinco, anéis, mas é muito comum, né, somente as mulheres usarem adornos. E aqui a Bíblia está falando, olha, a sabedoria é um adorno, né? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então, realmente, a gente agir com sabedoria nos dá beleza, assim, né? Pensa numa pessoa que está cheia de adornos, mas não está agindo com sabedoria. Ela não está refletindo a beleza divina, né? Porque a beleza divina está nas qualidades divinas que a gente expressa e não nos nossos adornos materiais, né? Então, aqui a Bíblia está nos incentivando a nos adornar de qualidades divinas, de sabedoria, bondade, amor, né? São isso que nos faz belos verdadeiramente, né? As qualidades divinas que a gente expressa. Na página 330, lemos: Deus é infinito, a única vida, a única substância, o único patrimônio, o único espírito, a única alma, a única inteligência do universo que inclui o homem. Então, todos nós manifestamos essa mesma e única inteligência do universo, né, que nos inclui, não nos exclui, né? Inclui cada um de nós. Nós estamos incluídos nesse patrimônio infinito, né, de Deus. Os sentidos materiais dizem que há muitos excluídos, né? Que algumas pessoas no mundo têm muito bem e a maioria não tem bem, né? Ou seja, porque eles acham que bem é matéria. E realmente, a riqueza material do mundo é muito mal distribuída. Agora, a riqueza espiritual verdadeira é perfeitamente
perfeitamente distribuída entre todos os filhos de Deus. Por quê? Porque essa única inteligência do universo inclui a cada um de nós. Toda essa substância, o espírito, a alma, inclui a todos. É patrimônio de todos. Aqui na página 275, nenhuma sabedoria sábia senão a sabedoria dele, a sabedoria de Deus. Nenhuma verdade é verdadeira a não ser a divina. Nenhuma verdade é verdadeira a meu respeito a não ser a divina. Nenhuma verdade é verdadeira a respeito de alguém que a gente está pensando. Então, eu posso pensar num presidente, em algum político e orar por ele, falar, nenhuma verdade é verdadeira a respeito dele a não ser a divina. É uma forma de orar por uma pessoa. Nenhum amor é amoroso a não ser o divino. Nenhum amor corrige e governa o homem a não ser o divino. Nenhum amor sempre satisfez e sempre satisfará toda necessidade humana a não ser o divino. Nenhum amor realmente satisfaz a não ser o amor divino. Tem muitas pessoas insatisfeitas com o amor humano, ou até se sentindo desprovidas de amor humano, de companhia. Mas nenhum amor é amoroso a não ser o divino. Nenhum amor nos satisfaz a não ser o amor divino, e nós temos o amor divino, porque Deus é amor. Ele nos ama infinitamente, está sempre presente conosco. Então, nunca vai nos faltar amor divino, que é o único amor verdadeiramente amoroso, que verdadeiramente satisfaz. Nenhuma vida é vida incorpórea, divina, suprema, infinita, a não ser a divina. Nenhuma vida é eterna a não ser a divina. Nenhuma vida é verdade a não ser a divina. Nenhum bem existe a não ser o bem que Deus nos dá. Aqui na página 335, as coisas espirituais e eternas são substanciais. As coisas materiais e temporais são insubstanciais. É isso que está no original, é insubstanciais. E é o contrário do que os sentidos materiais nos mostram. Eles querem falar, olha, espera aí. As coisas materiais é que parecem ser substanciais. E as coisas espirituais a gente não consegue ver, não consegue tocar, então não parecem ser substanciais. Mas é isso, a ciência cristã mostra exatamente o oposto das aparências materiais. A ciência cristã fala, olha, a verdadeira substância é espírito. As coisas espirituais, a saúde, a bondade, as qualidades divinas, o suprimento divino, a nossa identidade espiritual. As coisas espirituais são eternas e substanciais. As coisas materiais, corpo, posses materiais, tudo que os sentidos materiais veem, são insubstanciais de um ponto de vista da ciência absoluta. Parecem substanciais para o senso material, mas para o senso espiritual são insubstanciais. Página 269, lemos, a metafísica explica que as coisas são pensamentos e substitui os objetos dos sentidos pelas ideias da alma. Ontem uma pessoa em nosso estudo bíblico na igreja citou esse trecho e falou, olha, não entendi nada desse trecho. E já apareceu muitas vezes na lição, eu já comentei várias vezes, Quem acompanha os meus vídeos já deve se lembrar de eu ter comentado esse trecho, porque é muito interessante, e muito útil. A metafísica explica que as coisas são pensamentos. Então, tudo por trás de algo material existe um pensamento. E é importante a gente substituir as coisas por pensamentos, porque a gente vai estar buscando a verdadeira substância daquilo. E dando exemplos, o dinheiro que as pessoas valorizam tanto no mundo, o símbolo dele, ele simboliza suprimento.
Então você substitui dinheiro por suprimento, coisa por pensamento. Né? Mas aqui pensamento é muito mais, ele é substancial, suprimento é substancial. Então mesmo se eu não tiver nada, né? Vamos dizer, como Jesus. Jesus ele não tinha nada material, ele só tinha as roupas do corpo. Mas ele era o homem mais rico que já pisou esse planeta. Né? Eu sempre digo isso. Por quê? Porque ele tinha o suprimento infalível de Deus. Ele estava sempre focado na ideia e não na matéria. Então, quando precisava comida, ele, por ter essa compreensão do suprimento infalível, ele demonstrava humanamente isso, na multiplicação dos pães, em achar a moeda para pagar o imposto. Né? E ele sabia que as coisas são pensamentos. Né? E lar, né, ou casa é uma coisa, ou um apartamento é uma coisa. Agora, o que está por trás disso? O lar, a ideia de lar, o pensamento por trás é lar. E o que inclui o lar? Ele inclui segurança. Né? Na sua casa você se sente seguro, você se sente protegido, às vezes também das intempéries, da chuva, do frio. Né? Então, casa dá essa ideia de segurança, de conforto, né? De paz. Então, a substância de uma casa é segurança, conforto, paz. Né? É lar. A ideia de lar. Né? Então, você substitui casa por lar. Carro substitui por transporte. A ideia de transporte, que pode se manifestar de outras maneiras, como uma bicicleta, como um transporte público. O que a gente precisa não é um carro, é de transporte. Então, às vezes, muitas pessoas são frustradas porque não tem um carro, porque carro é símbolo de status, é símbolo de realização. E ninguém precisa, né, necessariamente precisa de um pedaço de matéria, de carro. Precisamos de transporte, né? Precisamos ir de um lugar para o outro. E o carro é simplesmente um símbolo, uma das possibilidades em que a ideia de transporte pode se concretizar na nossa vida. Né? Mas ela pode se concretizar de outras maneiras igualmente benéficas, né? E às vezes até mais benéficas, né? Então tem muitas pessoas que às vezes se desgastam, né, com o carro e querem ir para um lugar e não tem lugar para estacionar e ficam bravas e não sei o quê. Enquanto às vezes se tivesse ido de transporte público ou de uma outra maneira, poderia ter uma experiência mais agradável, né? Então, é importante não focar na matéria e sim nas ideias por trás. Né? Assim como o corpo, né? Corpo parece matéria, mas o que ele simboliza? O nosso corpo espiritual, né? O conjunto de nossas qualidades divinas. Então, substitui corpo por conjunto de qualidades divinas, que é o nosso verdadeiro corpo espiritual, né? Que é intacto, que nunca pode ficar doente, que nunca pode morrer, que nunca pode envelhecer. O nosso corpo espiritual. Então, substitui corpo material por corpo espiritual. Você substitui coisas por pensamentos. Substitui os objetos dos sentidos pelas ideias da alma. E é isso. A ciência cristã mostra que o que parece ser um objeto do sentido, um corpo material, que parece ser a nossa entidade, muitas pessoas acham que o corpo é a pessoa. E a ciência fala, não, esse corpo não é você, você é uma ideia da alma. Então, substitui os objetos dos sentidos pelas ideias da alma. Essas ideias são perfeitamente reais e tangíveis para a consciência espiritual. E tem esta vantagem sobre os objetos e os pensamentos do senso material. Elas são boas e eternas.
Então, por exemplo, a ideia de lar é uma ideia boa e eterna, né? Então, tem pessoas que enfrentam algum desafio que perdem o lar, né? Perdem o lar não, perdem a casa, né? O lar é impossível perder porque é uma ideia espiritual. E é justamente, se a pessoa tem a consciência de que lar é ideia espiritual, de que cada um de nós vive na consciência do amor, vive, se move e existe em Deus e não na matéria, a gente vai ter firme essa ideia de lar, e mesmo se acontece, né, no Brasil às vezes acontece um deslizamento de terra, uma enchente, que destrói casas, né? Em outros países pode ser um terremoto, né, que destrói uma casa, alguma tragédia natural, né? Um tsunami, coisas assim. Então já se viu muitas notícias de pessoas que perderam uma casa material, mas jamais podem perder o lar espiritual, que é, né, a consciência do amor, que é Deus, né? E também outra maneira de perder supostamente a casa é não conseguir pagar as prestações ou o aluguel, ser despejado, né? Mas ter a consciência de que o nosso lar é uma ideia espiritual e que não pode ser tirado de nós, né? Isso é muito importante, né, em nossas orações. E geralmente se concretiza, né, de alguma maneira, humanamente falando, né? Eu li essa semana, eu ouvi um programa antigo de rádio que a mulher, o tema era, né, home, era lar, né, e uma mulher falou, olha, eu tive uma experiência inusitada. Uma vez eu voltei para casa do trabalho e não pude entrar no meu prédio porque teve um vazamento de gás e os bombeiros interditaram o prédio e não deixaram mais ninguém entrar até ser resolvido, né, aquele problema. Então essa mulher não pôde voltar para casa, não tinha onde dormir, tudo, e orou com essa ideia de que o lar dela não podia ser tirado, né? E aquele lar se manifestou de uma maneira que ela teve a ideia de ligar para uma amiga que a hospedou, né, por um tempo, até ser resolvido esse problema e ela poder voltar pro apartamento dela. Mas assim, a compreensão de que nada podia tirar o lar dela ajudou espiritualmente, né, a mantê-la em paz naquela adversidade, né? Vamos aqui para a seção 3. Em Jeremias 32, 41. Alegrar-me-ei por causa deles. Aqui Deus está falando, né, que vai se alegrar por nossa causa, né? E lhes farei bem. Planta-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então Deus se alegra com cada um de nós, né? Ele nos criou, Ele nos ama e se alegra conosco. Em Gênesis 5, 23, fala de Enoque. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Então essa história sempre intriga as pessoas, né? Porque nesse capítulo de Gênesis, ele fala de um monte de pessoas que viveram inúmeros anos, até 900 anos, né? E as pessoas não sabem se é verdade, se não é, acham que talvez seja uma contagem diferente de ano, ou que pode ser simbólico, né? Como não conhecemos ninguém que viveu 300 anos, a maioria das pessoas não acredita, né, que isso seja literalmente real, e sim algo simbólico. Mas o que a gente pode aprender aqui é essa ideia de andar com Deus. O que é andar com Deus? Aqui em Hebreus, cita de novo Enoque, né? Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então também fala que, né, no Gênesis fala que Deus o tomou para si, né?
que ele não viu a morte. E daí por isso que o escritor de Hebreus falou de trasladar, né? Ou seja, não passou pelo intervalo da morte. E porque ele andava com Deus. E daí a senhora Ed vai dar uma interpretação disso, né? Aqui está no marcador 15 da lição, que é a página 214. Fala assim, se a percepção de Enoque se tivesse limitado à evidência que se apresentava aos seus sentidos materiais, ele nunca poderia ter andado com Deus, nem ter sido guiado à demonstração da vida eterna. Então ela deu uma interpretação. O que é andar com Deus? É não se limitar pela evidência dos sentidos materiais, né? Não acreditar, não se deixar enganar pelas mentiras que o sentido material conta. Só acreditar no que Deus nos conta, no que Deus nos revela, né? Isso, de certa forma, é andar com Deus e não com o mundo, né? Aqui, mas antes disso, né, na página 306, né, lemos assim, se a vida, a alma e seu representante, o homem, se unissem por certo período e depois se separassem, como que por uma lei de divórcio, para se unirem de novo numa época futura e incerta, essa, em geral, a opinião religiosa da humanidade. Ficaríamos sem prova racional da imortalidade. Então, para mim, isso ela está mencionando talvez a ideia de que quando a pessoa está viva humanamente, é como se ela estivesse junto com Deus, mas que em algum momento ela vai morrer, vai se separar de Deus, para depois se unir de novo numa época futura incerta, né, de modo desconhecido. Mas daí ela conclui, olha, isso é uma crença, não tem nada a ver com a realidade divina. Ela fala assim, o homem não pode nem por um instante ser separado de Deus, se o homem reflete a Deus. Essa ideia de separação também pode se relacionar ao pecado, né? A ideia de que alguém peca, se separa de Deus, quando para de pecar, se une a Deus de novo, numa época futura e incerta. Então podemos também interpretar assim essa crença, né, de que algumas pessoas se separam de Deus por estar cometendo pecado, mas que depois podem se unir de novo. E aqui ela está dando o senso espiritual. A verdade absoluta é que o homem não pode nem por um instante ser separado de Deus, porque o homem reflete a Deus. E eu acho muito... tentei aplicar isso para mim mesmo, né? Parece que houve inúmeros instantes na minha vida humana em que eu me senti separado de Deus. Seja porque eu estava triste, ou seja porque eu fiz alguma coisa errada, né? Ou me senti desprovido. Então, a minha sensação humana foi de que houve momentos na minha vida em que eu me senti separado de Deus. Mas a gente pode orar pelo nosso passado também, né? Rever o nosso passado e falar, olha, eu não posso nem por um instante ser separado de Deus. Eu nunca pude nem por um instante ser separado de Deus, porque eu reflito a Deus, né? Assim, a ciência prova que a existência do homem está intacta. E ainda podemos substituir a palavra existência por essência. A ciência prova que a essência do homem está intacta. Permanece intacta. A nossa identidade espiritual sempre permanece intacta, né? Na página 335, né? Só quando abandonamos o falso senso do que a alma é, podemos alcançar o eterno desdobrar da vida como imortalidade trazida à luz. E aqui muitas pessoas acham que vida é um período de tempo entre o nascimento e a morte. E aqui a senhora Ed está mostrando, olha,
A vida é a imortalidade trazida à luz. Não é um período de tempo, ela é eterna. Né? Ela não tem tempo, né? Ela vive na eternidade, que é a ausência de tempo. A vida é um eterno desdobrar da imortalidade trazida à luz. Na página 311, enquanto acreditarmos que a alma possa pecar, né? Ou seja, que a nossa essência possa pecar, não. Nossa identidade espiritual não pode pecar. Né? A crença num homem separado de Deus é que peca. A crença numa mente mortal separada de Deus é que peca. Né? Não é a nossa identidade verdadeira que pode pecar, né? que peca. É sempre a crença, uma alegação de separação. Enquanto acreditarmos que a alma possa pecar ou que a alma imortal esteja no corpo mortal, jamais poderemos compreender a ciência do ser. Quando a humanidade de fato compreender essa ciência, esta se tornará a lei da vida para o homem, isto é, a lei superior da alma, que prevalece sobre o senso material pela harmonia e pela imortalidade. A vida é eterna, devemos constatar esse fato e começar a demonstrá-lo. Isso está na página 246. A vida e o bem, a vida e a bondade são imortais. A vida e a saúde são imortais. A vida e a santidade são imortais. A vida e o suprimento são imortais. Modelemos então nossa perspectiva da existência em beleza, frescor e continuidade, em vez de em velhice e decadência. Que aqui decrepitude, a palavra em inglês é blight, que é como se fosse um botão de flor que não está nascendo, que não está vingando. Pelo que eu entendi era isso. Então não é nem velhice e nem decadência e nem nem algo infrutífero, né, na criação de Deus. Ou que não se concretiza com perfeição. A página 214 lemos, já li a percepção de Enoque, agora a página 427. Se é verdade que o homem vive, a gente pode substituir homem por eu, né, para ler em primeira pessoa e orar por si mesmo. Se é verdade que eu vivo, esse fato jamais pode mudar na ciência para a crença oposta de que eu morro. Né? A vida é a lei da alma, a própria lei do Espírito da verdade. E a alma nunca pode estar sem seu representante. A alma nunca está sem cada um de nós. Nós somos o representante da alma. O ser individual do homem não pode morrer, nem desaparecer na inconsciência. Assim como a alma também não pode, pois ambos são imortais. Ser também, pode ser a essência individual do homem não pode morrer, nem desaparecer na inconsciência. Vamos aqui para a seção 4. Provérbios 2, 6. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor nos dá a sabedoria. A gente precisa de sabedoria a cada momento, né? Para tomar decisões pequenas e grandes, precisamos de sabedoria. E Deus dá a sabedoria. Né? Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aqui eu pensei na dificuldade de aprendizado que muitas crianças e jovens têm, né? Na escola, muitas pessoas não se interessam pela escola, não se esforçam para aprender, estão atrasadas, porque a escola, do jeito que ela é hoje em dia, em geral, é muito desinteressante para as crianças e jovens, né? Às vezes é um sofrimento. Eu lembro quando eu estava na escola, era um sofrimento, eu detestava, assim, né, a maioria das coisas. Eu gostava mais da companhia dos amigos, mas aquelas matérias, a maioria não me interessava, né? Só algumas matérias me interessavam.
E aqui esse trecho pode ser uma forma de oração, né? A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma e não desagradável. Claro que aqui a escola eu estou falando de conhecimentos materiais e a Bíblia está falando de conhecimentos espirituais, né? Então, claro que os conhecimentos espirituais são mais importantes do que os materiais. Apesar de que os materiais também são importantes. Matemática, português são importantes, né? É o que a gente aprende na escola, mas o que a gente aprende de Deus é o mais importante. E aqui está falando que essa sabedoria que vem de Deus. E muitas pessoas também têm dificuldade de aprender a ciência cristã. Ou não têm interesse, acham desagradável estudar a ciência cristã, mas aqui é uma oração para todos, né? A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Realmente, para mim, estudar a lição bíblica, estudar a ciência cristã é algo extremamente agradável à minha alma. É um privilégio, um prazer diário poder estudar a ciência cristã. É um conhecimento extremamente agradável. É um dos melhores momentos do meu dia sempre é estudar a ciência cristã. Aqui em João 10, 23, Jesus passeava no templo, rodearam-no, pois os judeus interpelaram: até quando nos deixará a mente suspensa? Se é o Cristo, se tu és o Cristo, dize-o francamente. Porque eles tinham uma certa expectativa de que esse Cristo seria um salvador material, um salvador político ou militar, né? Alguém que levaria Israel a vencer os inimigos, ia ser um povo forte, né, politicamente ou militarmente falando. E óbvio que Jesus não satisfazia essas expectativas humanas, materiais de quem seria esse Salvador, né? Ele era um Salvador espiritual. Salvar a gente das crenças materiais, da doença, do que nos aprisiona materialmente, né? E não de um governo de Roma, na época que, né, Israel era dominado, conquistado por um poder militar exterior, por Roma, né, pelo Império Romano. Então, eles achavam que o Cristo ia libertar, talvez, Israel do domínio de Roma, enquanto Cristo era muito mais que isso, ia libertar do domínio da materialidade, né? Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes, ou seja, eu sou o Cristo. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Eu e o Pai somos um, né? Então, somos unidos e inseparáveis, né? As obras que eu faço, eu grifei essa frase e falei: será que eu posso falar isso de mim mesmo? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito? Eu acho que sim. Tudo que eu faço em nome ou na natureza de meu Pai testifica que eu sou filho de Deus, né? E que eu manifesto Cristo também, né? E cada um de nós deveria poder dizer isso também, né? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Eu e o Pai somos um. Isso é a verdade para todos nós. É a verdade absoluta da nossa identidade espiritual. Em Efésios 1, versículos 3, 17 e 18. Bendito a Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Então, muitas pessoas reclamam de que não tem bênçãos materiais. Pô, eu queria tanto ter aquele carro, queria tanto ter aquela casa na frente da praia, queria tanto ter aquele emprego lá, que não sei o quê. E às vezes reclama que Deus não os abençoou com todas as vontades dele, né? Mas aqui fala, olha, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, não bênção material. O que é uma bênção espiritual? É as qualidades de Deus, a sabedoria de Deus, a força de Deus, o domínio, tudo que Ele nos deu é espiritual, não é material.
a saúde, a santidade, a imortalidade, a pureza, a bondade, a força, a coragem. Tudo isso são bênçãos espirituais, né? O amor que Ele nos dá. Então, é importante a gente focar na bênção espiritual e não ficar reclamando que não tem bem material, né? Porque a matéria não é bem verdadeiro, né? É só representação material do bem, né? Não é o bem verdadeiro, é Deus, né? É sua criação, Deus e tudo que Ele nos dá, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. É isso, Deus nos concede esse espírito de sabedoria e de revelação. A ciência é uma revelação. Diariamente a gente está tendo novas revelações do que Deus está nos dizendo, o que Deus criou, né? Tudo é uma revelação constante, né? E Deus nos concede esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração. Não é os olhos materiais, os olhos espirituais, né? Em inglês está os olhos da vossa compreensão, do vosso entendimento. E em Efésios 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, podemos orar assim, Deus é o meu Pai de todos, Ele é sobre mim, Ele age por meio de mim, por meu intermédio, Ele está em mim, né? Ele está refletido em mim. Em todos, né? Não existe exceção para essa verdade absoluta aqui, né? Ele é Deus e Pai de todos, Ele é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Na página 336, Deus, o princípio divino do homem, e o homem como semelhança de Deus, são inseparáveis, harmoniosos e eternos. Deus e o homem, Deus não é o homem não é Deus. Na ordem da ciência divina, Deus e o homem coexistem e são eternos. O homem é a expressão da alma. No último trecho da lição, ela vai falar: o homem é o reflexo da alma. E aqui é a expressão da alma. Muito bonito. Ela está falando de várias maneiras a mesma verdade divina, né? Na página 18, temos assim: Jesus de Nazaré ensinou e demonstrou o fato, é um fato espiritual, de que o homem e o Pai são um. Não são dois, são um. Por essa razão, lhe devemos perene homenagem. Nós somos um com o Pai. Inseparáveis, como raio é um com o Sol. Um raio de Sol é um com o Sol, inseparável do Sol, emanando do Sol. Nós somos um com o Pai. Jesus agia ousadamente. Às vezes eu sempre talvez um senso humano, eu sempre me condeno por não ser ousado, né, em muitas coisas, ser tímido, não ter coragem de fazer certas coisas que eu acho importante, né? Mas aqui o meu exemplo que eu busco seguir é Jesus. Jesus agia ousadamente. Ele não era tímido, ele não tinha medo de fazer o que Deus pedia para ele fazer, né? Ou inspirava ele a fazer. Por exemplo, a própria frase, eu e o Pai somos um. Imagine se ele tivesse raciocinado muito materialmente. Será que eu falo essa frase? Acho que vão entender errado, né? Não sei o quê. Não, Deus deu essa palavra para ele, ele falou essa palavra. Realmente, muita gente entendeu errado, até hoje entende errado. Mas ele obedeceu a Deus, ele teve a coragem de falar tudo o que ele falou e de fazer tudo o que ele fez, né? E inclusive de dar bronca nos fariseus da época, que eram autoridades religiosas,
a maioria das pessoas não teria coragem de dar bronca em um fariseu, né? Mas Jesus tinha autoridade espiritual para dar bronca. Olha, isso que vocês estão fazendo não está de acordo com a Bíblia, né? Então Jesus agia ousadamente. E não só em relação a pessoas, mas em relação às evidências da doença. Então, na frente dele tinha ali um homem doente, ele agia ousadamente, né? Reconhecendo a perfeita saúde, um homem perfeito criado por Deus, ali mesmo onde parecia haver um homem defeituoso de alguma maneira, né? Então ele já agia ousadamente, em oposição à geralmente aceita evidência dos sentidos. Então aqui a oposição, ele está falando mais no sentido não de pessoas, mas de evidências errôneas, né? A nossa oposição são as evidências errôneas. Em oposição aos dogmas e às práticas farisaicas, e desmentia todos os opositores por meio de seu poder de cura. E aqui também, ontem que uma pessoa no nosso estudo fez um comentário lindo, né, sobre, ele entendeu que opositores não eram pessoas, né, por mais que, sim, existiam pessoas se opondo a Jesus na época, mas é muito mais que isso aqui, ele desmentia seus opositores. Então, quem é o nosso opositor? É o mentiroso e pai da mentira, é os sentidos materiais, é a mente mortal, é a crença numa mente separada de Deus, que sugere tentações, que mente em primeira pessoa, fazendo a gente acreditar que está tendo aqueles pensamentos, né, que não vem de Deus. E o opositor é o falso testemunho dos sentidos materiais, que está mentindo, falando, olha, você é um mortal, você é material, você está ficando velho, você está perdendo as qualidades que Deus te deu, porque a vida é assim, você vai envelhecer e vai perder tudo que Deus te deu. Aos pouquinhos você vai perdendo tudo, né? Isso é o mentiroso e pai da mentira. E como que a gente vence isso? Desmentindo os nossos opositores, o que se opõe à verdade divina, né? Então, se o falso testemunho diz você está doente, ele está mentindo. Não é a verdade, você não está doente. Deus não criou doença. Então você tem que desmentir o opositor, que é os sentidos materiais. Fala, olha, você está mentindo. Eu não estou doente. Deus não criou doença. Eu sou a imagem e semelhança da vida que Ele deu. E a vida me dá saúde eterna. Então, para de mentir. Eu não vou acreditar nessa mentira de que eu estou doente, porque Deus não me fez assim, né? Não me fez sujeito à doença, né? Eu vivo, me movo e existo em Deus, no Espírito e não na matéria, né? Minha identidade espiritual está intacta, jamais foi tocada por doença. Então você está desmentindo os opositores, né? Você está justamente falando, olha, você está mentindo. Deus está falando a verdade, que eu estou saudável. Então eu não vou acreditar na mentira, eu vou acreditar na verdade que vem de Deus. Então a gente também pode agir ousadamente em oposição a geralmente aceita evidência do sentido. Em oposição aos dogmas, né? Então o dogma é um dogma do envelhecimento. É um dogma aceito por todos. Que todo mundo está condenado a envelhecer e a morrer, né? Isso é um dogma, né? Então, a gente pode agir ousadamente em oposição aos dogmas e práticas farisaicas e desmentir todos os opositores por meio do poder de cura que Deus nos dá, né? Na página 333, lemos, em todas as gerações, tanto antes como depois da era cristã. Então, antes da era cristã, antes de Jesus e depois de Jesus, né, em todas as gerações,
o Cristo, como ideia espiritual, o reflexo de Deus, vem com certa medida de poder e de graça a todos, não só a alguns, a todos os que estejam preparados para receber o Cristo, a verdade. E essa ideia de estar preparado, eu lembrei da senhora Ed, que ela mencionou, né? Falar, Deus vinha eternamente me preparando durante muitos anos para receber essa revelação final do princípio divino absoluto da cura mental científica. Então, se Deus preparou a Mary Baker Eddy, Deus preparou a todos nós, né? Ele não faz acepção de pessoas. Então, Deus vem, esse Cristo, essa identidade espiritual, essa mensagem divina de Deus aos homens, a qual fala a consciência humana. Ele vem com certa medida de poder e de graça a todos, porque todos estão preparados para receber o Cristo, a verdade, porque Deus nos prepara para receber o Cristo, a verdade. E aqui na página 470, né, fala assim, aqui a tradução está falando a relação entre Deus e o homem, mas o original diz as relações entre Deus e o homem, o princípio divino e a ideia divina são indestrutíveis na ciência. E eu sempre me intrigou, né, por que ela falou no plural? Tanto que as tradutoras, né, passaram para o singular desonestamente, porque está escrito no plural, você não vai mudar o que a senhora Ed escreveu, né? Só porque elas não entenderam, preferiram mudar, mas, né, mesmo se a gente não entende nada, a gente não toca nas palavras de Mary Baker Eddy, porque é revelação divina, né? A revelação para ela veio no plural. As relações entre Deus e o homem, o princípio divino e a ideia divina, são indestrutíveis na ciência. Daí, matutando sobre isso, né, tentando orar, entender, uma inspiração que me veio foi, por que está falando as relações, né, no plural? Porque eu pensei que cada nome de Deus usado na Bíblia implica uma relação diferente entre Deus e o homem. Então, por exemplo, Deus é pai e mãe, né? Então, só nisso já temos duas relações diferentes. Às vezes temos uma relação diferente com o pai do que com a mãe. E nós somos filhos. Então, esse é um termo usado na Bíblia que implica uma relação pai e filho. Deus é pastor e nós somos ovelhas. Isso está na Bíblia. É uma metáfora, né? Então, a relação entre o pastor e as ovelhas já é uma relação diferente entre pai e filho. Então, cada nome para Deus implica uma relação diferente entre Deus e o homem. Deus é o Senhor dos exércitos, é como se ele fosse o nosso general, e nós somos os soldados de Deus. Então, já é uma nova relação. Deus o general, nós os soldados. Deus é o Senhor, nós somos os servos de Deus. Nós trabalhamos para Deus. É uma relação diferente de pai e mãe. Mas assim, cada uma traz uma nuance específica que nos ajuda a compreender quem é Deus e quem somos nós, como filhos de Deus, imagem de Deus, ovelhas de Deus, soldados de Deus, trabalhadores de Deus. Então, por isso que, para mim, por isso que ela foi inspirada por Deus a escrever as relações entre Deus e o homem, o princípio divino e a ideia divina são indestrutíveis na ciência. Cada uma dessas relações que eu mencionei é indestrutível. E a ciência não conhece nenhum desvio da harmonia, nem retorno à harmonia, mas sustenta que a ordem divina, ou seja, a lei espiritual, na qual Deus e tudo o que ele cria são perfeitos e eternos, permanece inalterada em sua história eterna. Aqui é muito interessante esse trecho, né? Então, a ciência não conhece nenhum desvio da harmonia, nem retorno à harmonia. Então, cada vez que a gente acredita que está doente, a gente está acreditando que houve um desvio da harmonia.
e a gente está querendo a cura, que é o retorno à harmonia. Então, cada vez que a gente fica desempregado, por exemplo, parece que houve um desvio da harmonia. Conseguimos um novo emprego, retorno à harmonia. Estou desprovido, está faltando coisa, desvio da harmonia. Consegui o que eu precisava, retorno à harmonia. Tudo isso, né, a nossa vida humana tem inúmeras alegações de desvio de harmonia e retorno à harmonia. Eu estou triste, desvio da harmonia. Eu estou feliz, retorno à harmonia. Agora, aqui está falando, olha, a ciência não conhece isso. Ela não conhece nenhum desvio da harmonia, nem retorno à harmonia. Mas a ciência, que é o que Deus tem ciência, né, as leis de Deus, ela sustenta que a ordem divina, ou seja, a lei espiritual, é de que Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos. E que essa ordem permanece inalterada em sua história eterna. Nunca houve desvio da harmonia nem retorno. Então, por isso que quando a gente ora para Deus, Deus, por favor, me cura, é uma coisa que não está de acordo, né? Porque Ele não conhece um desvio da harmonia. Você não está doente. Eu não criei doença, é impossível você estar doente, é impossível haver um desvio da harmonia. Por que você está me pedindo um retorno à harmonia, se não houve desvio da harmonia? É só uma ilusão mortal que houve esse desvio, né? Então podemos pedir para Deus, por favor, me desperte desse sonho de desvio da harmonia, né, dessa ilusão. Me ajude a enxergar que nunca houve desvio da harmonia nem retorno à harmonia. Que essa ordem divina, ou lei espiritual, permanece inalterada na minha história. Isso eu achei interessante pensar, né? Aqui está falando, permanece inalterada em sua história eterna. Então, eu posso olhar para a minha história, olhar para trás e falar, nunca houve desvio da harmonia nem retorno à harmonia. Parece que houve, porque o senso material mentiu. Falou que uma vez eu fiquei doente, que uma vez eu tive um acidente, que uma vez eu não tive namorada, sabe, coisas assim. Alegou falta, alegou desvios da harmonia de diversas maneiras. Mas eram alegações dos sentidos materiais, né? Ilusões mortais, sonhos mortais, e não era a realidade absoluta. A realidade absoluta, a minha história espiritual, é que nunca houve um desvio da harmonia nem retorno à harmonia. Sempre foi absoluta e perfeita e imutável harmonia. Essa é a minha história espiritual, né? Essa é a lei divina que governa a minha vida, né? Então é uma forma de orar, né? De não se deixar abalar pelas essas alegações de desvio. Então é um trecho muito interessante, dá o que pensar, né? E nos ajuda a realmente virar aquela chave, né? Parar de acreditar nas mentiras do senso material. Vamos aqui para a seção 5. Em Isaías 35, né? Versículos 1 em diante, lemos: o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ermo é um deserto, né? Deserto exultará e florescerá, né? Olha que bonita imagem. E às vezes deserto também no glossário de ciência e saúde está escuridão, dúvida, solidão, né? Então, essa aparência de deserto, essa solidão florescerá com companhia. Essa dúvida florescerá com certeza, né? Vai acabar a dúvida, trocar pela certeza, né? Essa escuridão vai trocar pela luz, e assim por diante, né? Então, é muito bonito esse trecho, essa metáfora,
O ermo exultará e florescerá abundantemente, jubilará de alegria. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Também, olha, uma imagem linda. E a gente pode falar, olha, isso não se aplica a mim porque eu não sou cego, não sou surdo, não sou coxo e nem sou mudo. Mas não, se aplica a todos nós, né? Abrir os olhos do cego, a gente enxergar a realidade espiritual. Abrir os ouvidos do surdo, a gente escutar o que Deus nos diz, a inspiração divina, a voz tranquila e suave de Deus. Né? Coxo é aquele que cocheia entre dois pensamentos, está cheio de dúvida, vai trocar pela certeza, pelo aquele andar firme. Eu estou indo por aqui porque Deus está me guiando, é para ir por aqui, não vou ter dúvida, porque eu estou em perfeita sintonia com Deus, que é a mente que sabe tudo e que me guia no meu caminho. Né? Então, eu não vou cochear entre dois pensamentos. E a língua dos mudos cantará, quer dizer, eu não vou ficar tímido, eu vou falar, né? Eu vou dar testemunho na igreja, eu vou falar com meus colegas, familiares sobre a ciência cristã, eu não vou ficar mudo com essa riqueza aqui toda para mim, não, eu vou compartilhar essa riqueza com os outros. Isso é uma maneira de a língua dos mudos cantará, né? Cantará e louvará a Deus. Em Jó 33:14, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Né? Eu achei interessante essa frase, porque Deus fala de muitas maneiras. Uma das maneiras de Deus falar, por exemplo, é o sol brilhando. Deus está falando, olha, eu estou te dando luz, eu estou te amando, né? Estou te dando calor. Um passarinho cantando, Deus está falando, olha como a minha criação é linda, é perfeita, é bela. Então, Deus fala de diversas maneiras. E Deus fala com bons pensamentos, com inspiração, com paz. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, de infinitos modos. E o homem, cada um de nós tem que atentar para o que Deus está falando, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E todos nós precisamos de sabedoria, né? E podemos pedir a Deus, né, que é uma forma de oração, pedir inspiração a Deus. Deus, o que eu preciso saber agora, nesse momento? Qual é a revelação divina que você tem para mim agora? Né? Qual é a inspiração que você tem para mim? Qual é a mensagem angelical que você tem para mim agora? É uma maneira de pedir a Deus sabedoria. Né? Então a gente não pede a Deus um carro, uma namorada, um emprego, a gente pede a Deus sabedoria, né? Inspiração, que pode acabar nos levando a encontrar um emprego, uma namorada, uma casa, né? Mas Deus não vai dar algo, né? Ele vai dar a inspiração, a sabedoria, né, que a gente precisa. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, você vê que tem muitas, tanto religiões como, às vezes, filosofias, né, que falam que a gente tem que mentalizar alguma coisa que a gente quer, como se já fosse nosso, que daí aquilo vai se concretizar na nossa vida. Ou tem que pedir a Deus com fé, Deus me dá esse carro, por favor, eu quero essa limusine, esse carro. Não, né, isso é superficial, materialista, não tem nada a ver com religião, né, verdadeira. Você pede sabedoria a Deus, né, e peça com fé, em nada duvidando. Óbvio que a gente não vai duvidar que Deus, que é a mente onisciente, que sabe tudo, vai nos dar sabedoria, né?
Agora, a gente pode duvidar que Deus, que é Espírito, nos dá a matéria, porque o Espírito não pode dar matéria. Ele dá qualidades, a inspiração. A gente pode ir atrás da matéria humanamente falando. Você quer aquele carro, você tem direito, né, a juntar o seu dinheiro, a comprar aquele carro, mas Deus te deu a sabedoria, a inspiração, os talentos, as qualidades para você trabalhar, fazer o bem, ganhar o dinheiro e comprar o carro, né? Então a gente pede a Deus sabedoria e não matéria, né? Marcos 7, versículos 32. Então lhe trouxeram, a Jesus, trouxeram a ele um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, tal. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou, efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, uma cura muito bonita de Jesus. E o que a gente pode aprender aqui? Muitas coisas. Uma delas é essa ideia de tirar da multidão. Então, e a gente se aplicar, olha, em que eu sou parecido com essa... Será que eu sou surdo? Será que eu estou ouvindo o que Deus está me dizendo? Ou será que eu estou me fingindo de surdo? Né? Será que eu sou gago? Será que eu não estou falando da verdade divina com clareza para as pessoas que precisam dessa verdade? Né? Será que eu estou gaguejando, com medo de falar da verdade divina, com medo de falar da ciência cristã para os outros? Né? Então, nós podemos ser esse surdo e gago. E o Cristo é a verdade divina, né? Essa mensagem de Deus para nós, a qual fala a consciência humana, nos tira da multidão, dessa multidão de crenças, de que, né, a gente não consegue ouvir a Deus, né? Ou a crença de que o outro não vai gostar de ouvir da ciência cristã, ou não vai estar interessado na ciência cristã, então por isso eu vou gaguejar, não vou falar nada. Então o Cristo nos tira dessa multidão de pensamentos, de dúvidas, de medos, né? E nos abre os ouvidos espirituais e a boca espiritual para a gente escutar a Deus e para a gente falar o que Deus nos diz, né, para os outros. É uma maneira que podemos entender esse trecho, talvez, como ele se aplica a nós, né? Metafisicamente falando. O Cristo nos abre os ouvidos e a boca para falar. Né? Os ouvidos para escutar e a boca para falar num senso espiritual. Né? Na página 428, lemos a demonstração dos fatos da alma, a maneira de Jesus transforma sombrias visões do senso material em harmonia e imortalidade. Então aqui, esse homem surdo e gago, né, não era uma realidade divina. Nunca houve um desvio da harmonia, um retorno à harmonia. O fato é de que esse homem é perfeito, saudável, como Deus o criou. Jesus enxergava esse homem perfeito ali, né, e trouxe à tona. Então ele só transformou essas sombrias visões do senso material, que é a gagueira e a surdez, são só sombrias visões do senso material, não são realidades. Né? Transformou essas sombrias visões do senso material em harmonia e imortalidade. Na página 210, por saber que a alma e seus atributos, né, podemos saber que a vida e seus atributos, a saúde, né, a harmonia, são eternamente manifestados por meio do homem. O mestre curava os doentes, restabelecia a visão aos cegos, a audição aos surdos, uso dos pés aos coxos, trazendo assim à luz a ação científica da mente divina sobre mentes e corpos humanos. Então, o que agiu aqui foi a mente divina, não uma pessoa chamada Jesus que agiu. É a mente divina que agiu por intermédio dele.
né? E por nosso intermédio, né? Proporcionando melhor compreensão a respeito da alma e da salvação. Página 488, lemos assim: se só a mente, com M maiúsculo, a mente de Deus, possui todas as faculdades, toda a percepção e compreensão. Então, não é a matéria que possui as faculdades, não é o olho material que vê, não é o ouvido material que escuta, não é a boca material que fala, é a mente divina possui todas as faculdades, toda a percepção, né? O enxergar é uma forma de percepção, o escutar é uma forma de percepção, né? Toda a percepção e compreensão. Então é uma forma de espiritualizar o pensamento, né? Tem aquele outro trecho que está próximo, na página 485, que eu sempre cito, né? É a mente, não a matéria, que vê, ouve, sente e fala. Né? Quão importante a gente saber isso. Porque a alegação é de que a matéria é que vê e que a matéria pode deixar de ver, né? Pode ir perdendo aos poucos essa visão. Ou que o ouvido pode ir perdendo aos poucos a capacidade de escutar, né? Porque é matéria, mas é a mente que vê, ouve, sente e fala. E a mente nunca pode perder essas faculdades, porque elas são imortais. A mente possui todas as faculdades, toda a percepção e compreensão. O Espírito, aqui na página 333, leio: o Espírito Deus criou tudo em si mesmo e de si mesmo. O Espírito jamais criou a matéria. E aqui podemos ampliar isso, né? O Espírito jamais criou a bactéria, o vírus, micróbio, coisas, né? Entidades, microentidades ruins que possam nos prejudicar, né? Nunca criou o micromal, né? Ele não criou, o bem não criou o mal, né? Podemos substituir por outros sinônimos de Deus. O amor não criou o egoísmo, o amor não criou o ódio, né? O amor não criou o medo, ele destrói o medo, né? Expulsa o medo. A verdade jamais criou o erro, né? Nem a mentira, nem a desonestidade, né? A vida jamais criou a morte, nem a decadência, nem o envelhecimento, né? E assim por diante, podemos orar com esse trecho. Na página 396, lemos: mantém claramente no pensamento o fato de que o homem é filho de Deus, não do homem. No Ciência e Saúde original, não fala a palavra son, né, ou filho, e sim offspring, que é descendente ou emanação, né? A palavra spring é fonte, off é que vem de uma fonte, né? Então, a gente vem da fonte que é Deus. Né? Man is the offspring of God, not of man. Então, o homem é essa emanação de Deus, não do homem. A gente emana, a gente vem de Deus, né? E Deus é a fonte de nosso ser, a fonte de tudo o que nós somos. E aqui é um contraponto à crença de que viemos de pais mortais, pais humanos que herdamos qualidades e defeitos desses pais humanos, né? A crença em hereditariedade está atrelada à crença de que o homem é a emanação do homem, né? E aqui a ciência diz, não, o homem é a emanação de Deus, não do homem. O homem é espiritual, não material. A alma é o espírito, fora, nunca dentro da matéria, e nunca dá vida e sensação ao corpo. Né? Então, muitas doenças estão atreladas à crença de hereditariedade. Então, se a gente está orando, né, para vencer uma crença, uma doença, às vezes a gente inclui na nossa oração, né, combate a essa crença específica, né, de que herdamos aquele suposto mal, aquela suposta doença, aquele suposto defeito, né, que
Na verdade, se não vem de Deus, não é nosso, só herdamos o que vem de Deus, né? A saúde que vem de Deus, a santidade que vem de Deus, as qualidades que vêm de Deus, né? Ele é o nosso único pai e mãe, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Na página 516, lemos a substância, a vida, a inteligência, a verdade e o amor, que constituem a deidade, são refletidos por sua criação. E quando subordinarmos o falso testemunho dos sentidos corpóreos aos fatos da ciência, né? Subordinarmos o testemunho de doença ao fato da saúde e da harmonia, né? Vemos essa verdadeira semelhança e reflexo em toda a parte, como Jesus via, né? Essa verdadeira semelhança e reflexo em todos. Na seção 6, em Salmo 86, versículo 4. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Realmente, quando a gente eleva o nosso pensamento a Deus, Deus nos alegra, né? Ele alegra a nossa alma. E daí, né, no versículo 12, dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Então, o que é dar-te-ei graças? Eu agradecerei, eu vou ser grato a Deus. E a ciência cristã dá muita importância à gratidão. Quão importante a gente estar sempre sendo grato a Deus, porque é uma forma de reconhecer o amor de Deus, de lembrar do amor de Deus. É uma forma de oração, né? A gratidão. É o oposto da reclamação. Eu vou te agradecer, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração. Glorificarei para sempre o teu nome, a tua natureza, né? A tua natureza divina em mim e em todos. Página 249, lemos: regozijemo-nos por estarmos sujeitos às divinas autoridades que existem. Eu gosto de substituir isso, regozijemo-nos por estarmos sujeitos ao único poder que existe, que é Deus. A única presença que existe é Deus. A única entidade que existe é Deus, né? Deus perfeito, homem perfeito. Essa é a verdadeira ciência do ser. E no final, o homem é o reflexo da alma. O homem é o reflexo da mente, do espírito, da alma, do princípio, da vida. O homem é o reflexo da verdade. O homem é o reflexo do amor. Né? Os sentidos materiais, às vezes, dizem o oposto, que o homem é o reflexo do ódio, né? Então, a gente vê notícias de pessoas manifestando ódio. E essa verdade divina ajuda a combater essa crença de que o homem é o reflexo do ódio. Saber que o homem é o reflexo do amor. Assim como a crença de que o homem possa estar deprimido, ou seja, desanimado, sem alma. Mas não, é impossível. O verdadeiro homem não pode estar desprovido da alma, porque ele é o reflexo da alma, ele é inseparável da alma. Então, essa verdade divina cura, né? O homem é o reflexo da alma. Então, muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse vídeo. Eu tenho um comunicado que eu vou viajar, né? Semana que vem, vou ficar 3 semanas fora. Então, nas próximas 3 semanas, não vou fazer esse vídeo, né? E só volto na segunda semana de setembro. Daí, pretendo retomar com os vídeos, claro. Daí, então, continuem estudando por conta própria, né? Cada um com Deus, que é o nosso verdadeiro professor. Né? E Deus vai estar sempre nos revelando tudo o que a gente precisa saber, tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado.